Muito bem, boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores, aos nossos contatos nessa noite que, por várias transmissões da pregação da Palavra de Deus, você tem se entregado a nos acompanhar nos momentos em que estamos ensinando a Palavra de Deus, numa época que, devido a essa epidemia, e necessário o isolamento, encontramos neste recurso a maneira de que a Palavra de Deus chegue até os nossos amados. E, na verdade, chegue a qualquer pessoa, porque a transmissão é pública, chegue a qualquer pessoa que, porventura, tenha interesse em unir-se a nós, em juntos estarmos na transmissão da pregação da Palavra do Senhor Deus. Boa noite a todos, bem-vindos. Novamente uma alegria esse nosso tempo servindo ao Senhor. Ainda que aguardamos o tempo de retornarmos aos nossos cultos de maneira presencial. Usamos deste recurso e o fazemos de maneira que o Senhor receba toda a glória e toda a honra. Instantes que eu vou aguardando até você já entrar na nossa live e poder, nessa noite, quero crer que Deus tem algo para falar conosco. Queremos que, quando chegarmos à conclusão na pregação da palavra hoje à noite, possamos ter no nosso coração aquela gratidão. Deus falou comigo. Deus me tocou. Algo do Senhor despertou na minha vida, dentro do propósito dele, aquilo que é do seu intento no meu viver. Tem dois versos no Salmo 119, que a nossa mensagem de hoje, o propósito dela é que você venha expressar no seu viver, com toda a exatidão, com toda a ousadia, essas expressões que nós encontramos no Salmo 119, mas que, na verdade, iremos tratar dessas expressões no Salmo 19. O Salmo 119, o verso 72, é um verso que eu aprecio muito, quando o salmista diz: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. E o outro verso, semelhante a este, na expressão de valores da palavra de Deus, o Salmo 119, verso 103, onde o salmista diz: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel a minha boca. Então, que depois da mensagem hoje à noite, possamos ter essa expressão salmodiando no nosso ser, do salmista, tanto na questão do valor da palavra, quando comparado ao ouro e à prata, quanto também ao valor da palavra na questão do sabor, ser mais doce do que o mel. Muito bem, vários já nos localizaram, já estão em contato conosco. Tem um ou outro aí que está por vir
De vez em quando pessoas passam por mim na rua. Oh, eu estou te acompanhando. Muito bem, tá ok. Tem pessoas que a gente nem tem noção e estão nos acompanhando. Eu montei, quero mostrar para você, esse meu cartão aqui, é o meu cartão Salmo 19. Eu coloquei nesse cartão, um cartãozinho que você pode manusear com ele na sua casa, pode pingar água, pode cair sujeira em cima, ele é plastificado, é o cartão Salmo 19. Ele fica em contato comigo. Eu, quando faço caminhada, estou com esse cartão comigo, quando eu não esqueço de levá-lo, mas eu gosto de fazer as minhas caminhadas com os cachorros, com esse cartão que eu vou convivendo com o texto, Salmo 19. E o nosso trabalho no Salmo 19, desde o início, estamos chegando hoje, indo para a 9ª mensagem. Então, a notícia boa para você, assim como você localiza o meu Facebook pelo meu nome, meu Facebook é nome e sobrenome, não é isso? João Francisco Teodoro Filho. Essa é a localização do meu Facebook. O nosso canal no YouTube, da mesma forma, João Francisco Teodoro Filho. E acessando, pode se inscrever e tem as outras mensagens do Salmo 19, estão lá no YouTube. Então você pode indo lá acessar essas mensagens no YouTube. E hoje nós vamos para a 9ª mensagem no Salmo 19. Na ordem de versículos, estamos chegando no versículo de número 10. 10, tá? Nós temos caminhado já bastante. O Salmo 19, deixe-me ir à apresentação do texto nesse momento. Cada vez que eu menciono o texto, é uma forma que você vai colocando esse texto na sua mente cada vez que você ouve nessa nossa temporada do Salmo. E a palavra do Senhor Deus nos diz, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Uma vez, a menção do texto
Tendo sido feita, vamos orar nesse momento para que o Senhor Deus nos conceda a sua graça e mais esse tempo da pregação e do ensino da palavra dele para nossas vidas. Oremos. Graças te damos, Senhor Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos usando este veículo de comunicação, a rede social, a internet, com todo o recurso que o Senhor tem nos concedido usar, e nele a oportunidade, a condição de pregarmos a tua palavra, e que ela seja pregada em poder e demonstração do teu Espírito Santo. Eu tenho orado a Deus para que o Senhor venha me usar como instrumento nas tuas mãos. Ensina-me, ó Deus, e capacita-me, como também rogamos por todos os que agora se entregam em seus lares ou onde quer que estejam, a ouvirem, a recepcionarem, receberem com alegria a palavra do Senhor em seus corações. Ó Deus bendito, obrigado por este momento e pela condição. Oramos com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Nosso estudo no Salmo 19 é um estudo que nós já estamos com uma certa trajetória neste salmo. Vale sempre lembrar que o homem usado por Deus, o escritor humano que Deus usou para escrever o Salmo 19, foi o seu servo Davi. Davi, o pastorzinho de ovelhas que mais tarde se tornou, no propósito de Deus, o segundo rei de Israel, que escreveu, além do Salmo 19, outros salmos também. O homem da poesia, usado por Deus nesse sentido. Davi escreveu este salmo, entrega ao mestre de canto no santuário, para uso dos adoradores reunidos. O interessante do Salmo 19, eu tenho ressaltado isso para você, é o salmo da composição em que Davi tem em mãos os 2 livros, volumes únicos da sua biblioteca, o livro da natureza, o livro sem palavras, porque nos primeiros versos do Salmo 19, os primeiros 6 versículos, o texto leva-nos a entender a excelência da criação, e a criação anuncia a glória de Deus. O livro da natureza é ressaltado. É um livro que eu mencionei e menciono sempre, apenas contendo neste livro da natureza 3 páginas: o céu, a terra e o mar. E a página mais importante, a página gloriosa deste livro, que leva-nos a contemplar a beleza das outras 2 páginas, trata-se do céu. Lá encontramos o sol, lua e estrelas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Na segunda parte do Salmo 19, que é a parte que nós estamos trabalhando também já há algum tempo, a excelência, então, volta-se para o livro, o segundo livro, o livro escrito, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus e a excelência dessa palavra. Nós vimos em mensagens anteriores 5 excelências da Palavra de Deus, que são excelências
que anunciam a graça do Senhor Deus. A palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é reta ou justa, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é eterna. E essas excelências agregam em si mesmas, trazem consigo os efeitos da palavra sobre aqueles que se entregam a essa palavra. Então tem os efeitos. Nós tratamos com vocês em mensagens sobre 4 efeitos da palavra de Deus para aquele que atenta para a palavra, que eram efeitos que estavam na vida do salmista. A palavra de Deus é declarada como lei perfeita que restaura a alma. A palavra também, ela é fiel e dá sabedoria aos simples. Ela dá sabedoria. A palavra também é pura, ilumina os olhos. E também aprendemos na semana passada, ilumina os olhos. O mandamento do Senhor, aliás, é puro, ilumina os olhos, e os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra alegra o coração, restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração e ilumina os olhos. São os efeitos da palavra de Deus sobre nós, vindo esses efeitos sobre o povo de Deus. E hoje à noite nós iremos tratar de valores da palavra de Deus. Então nós chegamos agora no verso 10 da palavra, que na verdade ele está indo do verso 9, quando ele fala que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O verso 10, que é usado como refrão ou coro da música A Lei do Senhor. Se você procurar nas buscas na internet, no Google, você vai encontrar a música A Lei do Senhor. Lá no coro vai aparecer então o refrão, o verso 10. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então, o valor da palavra de Deus. Vamos atentar então para o verso 10. O verso 10, esse único verso, ele apresenta os 2 valores que nós precisamos conviver com a impressão desses valores na nossa vida dia após dia. A palavra de Deus, como valor declarado por ela mesma no Salmo 19, ela é melhor do que riqueza. Ela é melhor do que riqueza. Para muitas pessoas há uma sede insaciável, um desejo descontrolado, como eles dariam tudo para se enriquecerem, serem ricos, abastados. Meu amado, o ouro é símbolo do que há de mais nobre. O ouro é símbolo do que se tem de mais nobre. Ouro depurado, sem escórias, sem impurezas, puro, valiosíssimo. Mas a palavra é melhor. Este livro do Senhor Deus, a própria palavra de Deus declara que ela é melhor do que muito ouro depurado. Não apenas ouro, mas o ouro depurado, puro, valiosíssimo. A palavra é melhor.
por quanto tempo já na sua vida, irmão, irmã, você é alguém que desfruta do privilégio dessa imensa riqueza de ser alguém conhecendo a palavra, conhecendo as sagradas escrituras. Ela é melhor do que muito ouro depurado. Precisamos dizer isso para nós mesmos, crentes, irmãos e amados. Temos um livro do Senhor Deus. Temos uma palavra que é melhor do que muito ouro depurado. Conhecer a palavra é melhor do que amealhar riquezas. Como que as pessoas valorizam o ouro, valorizam amealhar riquezas, muito mais do que isto. Conhecer a palavra é melhor do que amealhar riquezas. E esse conhecimento nosso agora, no Salmo 19, conhecendo a palavra de Deus, no Salmo 19, deve ser para nós mais importante do que se tivéssemos a condição de reunir uma quantidade imensa de riquezas em ouro. Sabe por quê? Que conhecer a palavra é melhor do que amealhar, ajuntar, acumular riquezas? A Bíblia diz que a palavra, ela restaura a alma. A riqueza não restaura a alma. A palavra diz que ela dá sabedoria. A riqueza não dá sabedoria. A irmã Maria Inês Gonçalves Dias, lá de Ribeirão Preto, diz: eu amo a palavra. Aparece essa expressão no Salmo 119. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. A palavra de Deus, ela ilumina os olhos. A riqueza não ilumina os olhos. A riqueza não produz em nós dependência de Deus. Pelo contrário, trabalha altivez, orgulho. A riqueza não produz em nós dependência de Deus, nem vivifica a nossa alma. Meu amado, eu sei, alguns estão pensando, a riqueza, ela dá conforto, é verdade. A riqueza dá conforto. A riqueza, embora dê conforto, não oferece paz. Embora ofereça poder, não dá descanso para a alma. Embora a riqueza afaste situações angustiantes, dificuldades, problemas, impasses, contrariedades, as chamadas agruras da vida, embora a riqueza possa afastar tudo isso na terra, não afasta os horrores do inferno. Meu amado, aquele que descobre a mina da verdade das Escrituras encontra um tesouro inesgotável. Esta é a verdadeira riqueza que o ladrão não rouba e que a ferrugem e a traça não roem. A riqueza do ouro pode lhe dar um pouco mais de conforto entre o berço e a sepultura, mas não lhe garante herança eterna e incorruptível. Vamos à leitura de um texto da palavra de Deus para acentuarmos, destacarmos, enfatizarmos
isso de maneira precisa ao nosso coração. Lucas capítulo 12. Muitos conhecem este texto da palavra do Senhor Deus. Lucas capítulo 12, nossa leitura a partir do verso 13. Aqui Jesus menciona esta parábola de um rico que é chamado de rico insensato, que agiu com insensatez, tolice, estupidez. Lucas capítulo 12, verso 13, a partir do verso 13, eu vou à leitura até o verso 21. No verso 13, e disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Preocupação com bens materiais. Verso 14, mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Era essa a missão primordial do Senhor Jesus. Mas ele disse, aliás, verso 15, e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E então, verso 16, e propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Veja bem, ele diz que a herdade ou propriedade de um homem, o quê? Um homem rico. Não era alguém buscando enriquecer-se. O texto diz de alguém que era rico. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A vida de um homem, meu amado, primeira expressão ressaltada desse texto aqui que eu quero destacar para você. Aliás, deixa eu só colocar uma pergunta do Senhor Jesus, que ele diz o seguinte: Jesus perguntou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele perguntou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E no nosso texto aqui, ele diz: a vida de um homem não consiste na abundância do que possui. E Jesus então chamou de louco o homem que pensou que a riqueza pudesse lhe dar garantia à sua alma, ou dar garantia à sua alma. A alma tem bens para muitos anos. Não. A riqueza não oferece garantia de herança eterna a ninguém. Há um outro texto da palavra de Deus, também no Evangelho de Lucas, muito familiar, Lucas 19. Aliás, 19 não, Lucas 16, a partir do verso 19. Eu tenho alguns filmes que foram produzidos com teor evangelístico, e um desses filmes é o de Lucas 19, Lucas 16, do verso 19
em diante. É uma narrativa real de algo ocorrido, porque a menção de nomes não se trata de parábola nenhuma. É uma narrativa bíblica mencionada pelo Senhor Jesus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse: Não, pai Abraão, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus falou desse rico, meu amado e prezado ouvinte telespectador. Jesus falou do rico que vivia no luxo, sem se aperceber do pobre Lázaro, chagado, cheio de chagas, que ficava à sua porta. Este rico descobriu que atrás das cortinas do tempo, na eternidade, sua herança era tormento e fogo inextinguível. Oh, riqueza enganadora! Essa riqueza maldosa, terrível, conforto miserável, que desvia o homem de Deus. Riqueza mundana. Ó refúgio falaz, que embalou o homem nas asas do engano e lançou sua alma no inferno. 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6. Eu vou começar lendo com você, porque nós não, na verdade, a riqueza abençoada por Deus na colocação, na atribuição de valores, é a palavra de Deus. A bênção do Senhor em Provérbios 12 é que enriquece. Nada contra a riqueza, meu amado. A questão nossa aqui hoje à noite
é a escala de valores. Quando ela toma o lugar de Deus na sua palavra, aí é complicado. Porque nada trouxemos, verso 7, 1 Timóteo capítulo 6. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas, olha a contradição aqui, meu amado. Esse mas é a contradição. É o contrário do que ele está dizendo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas, desejo descontrolado, desordenado, louco e nocivo, concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Conhecer a palavra é melhor do que ser rico. Se você já é rico e na escala de valores está Deus e a sua palavra, melhor para você a palavra. Conhecer a palavra é melhor do que ser rico. Devemos ter fome da palavra e não de ouro. Devemos buscar conhecimento da palavra e não afadigar a nossa alma em busca de riqueza. Tem gente acabando com a sua alma, transtornando a sua alma em busca de riqueza. Ser pobre de ouro e ser rico da palavra é melhor do que ser rico de ouro e pobre da palavra. Porque a verdade bíblica enriquece a alma ao mais elevado grau. A verdade bíblica enriquece a alma à mais elevada condição ou categoria. E a metáfora, a tipologia, a simbologia vai ganhando força. Ouro depurado, muito ouro depurado. A verdade bíblica é boa. A verdade bíblica é melhor. A verdade bíblica é ótima e merece ser desejada com voracidade maior que a de um faminto. Uma vez que o tesouro espiritual é mais nobre do que a mera riqueza material, ele deve ser desejado, procurado com ardor ainda maior. Por amor ao ouro, meu amado, as pessoas abrem mão do prazer. Por amor ao ouro, as pessoas renunciam à tranquilidade. Por amor ao ouro, as pessoas põem em risco a sua vida. Põe a sua vida em perigo. Agora eu pergunto, não devemos estar prontos para fazer o mesmo por amor à verdade? Por amor à verdade, você abrir mão do prazer? Por amor à verdade, você renunciar à tranquilidade?
por amor à verdade, você colocar a sua vida em perigo. Tem uma lista em 2 aos Coríntios, capítulo 11, poderia ser classificada listas de perigos do apóstolo Paulo. Ele fez uma lista de perigos. Deixe-me localizar aqui para você a lista de perigos do apóstolo Paulo. Lá no verso 26 de 2 aos Coríntios, capítulo 11, do verso... o verso 26 mesmo. É que eu falando de perigo agora, eu lembrei do apóstolo Paulo, eu quero mencionar para você a lista de perigos do apóstolo Paulo. Por amor à verdade, a palavra de Deus. Verso 26, 2 aos Coríntios 11. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Lá no verso 23, ele fala que em perigo de morte muitas vezes, por causa da verdade da palavra de Deus. Não devemos estar prontos? As pessoas, por amor ao ouro, põem a sua vida em perigo. E nós, por amor à verdade da palavra de Deus, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. 19. Não, dá tempo ainda. Vou acentuar, destacar para você um outro valor da palavra de Deus, além do ouro, o verso 10. Cadê meu cartãozinho aqui? Perdi meu... tá aqui meu cartão dos meus versos. O verso 10. Além do ouro, diz... E são mais desejáveis do que o mel e o destilar dos favos. Ela é melhor do que o ouro. E um outro valor, são dois valores apresentados no Salmo 19. É melhor do que o alimento. O mel é considerado o alimento mais completo, mais delicioso, é terapêutico, medicamentoso, medicativo, enfim, é curativo. Eu costumo usar, deixa eu pegar rapidinho para mostrar para você. Era para colocar pertinho de mim, eu acabei não colocando. Esse vidrinho aqui você conhece. Isso aqui é um composto de mel, própolis e gengibre. Então, isso aqui é excelente para você usar. Ele vai ser curativo, né? Medicinal, além de ser delicioso. O mel, ele é a síntese, resumo ou apanhado do alimento animal e vegetal. É produzido pelas abelhas. Na minha infância, em casa, o que meu pai pôde criar, ele criou. Havia animais em casa. E entre as criações do meu pai, um dia ele encontrou um enxame de abelhas. Levou para casa. E nós convivemos com um local onde as abelhas produziam mel. E nós colhíamos o mel no favo. É claro que, como crianças, quando a gente chegava lá para pegar o mel,
era muito difícil não ocorrer aquela cena hilária, engraçada, a gente correndo, chorando porque havia recebido uma picada de uma abelha. Mas era só por alguns instantes que a gente ficava transtornado com aquilo, porque era muito gostoso saborear o mel. Comer, meu amado, é uma necessidade física básica. Nosso corpo precisa ser alimentado. Só um corpo surrado, acabado, batido pela doença, perde o apetite. Comer, além de ser uma necessidade física básica, comer é também um deleite, dá prazer. E Deus é tão criativo que colocou, sabe o que Deus colocou nos alimentos? Sabores diferentes neles. E nos deu a capacidade de distingui-los. Há um mecanismo aqui no cérebro que é responsável pelos comandos que coordenam o paladar, cheiro, né, olfato. Certa feita eu conheci um jovem, já faleceu há alguns anos, colega nosso, conhecemos aqui em Barreto, ele veio de fora, de Presidente Prudente, para tratar aqui no Hospital de Amor. E aquele jovem fez uma cirurgia, era um câncer no cérebro, fez uma cirurgia na cabeça. E esse mecanismo, vou chamá-lo assim, esse componente foi desligado devido à cirurgia do cérebro dele. Então ele não distinguia olfato e nem paladar. Se você desse um suco de laranja, ou um suco de limão, ou um suco de abacaxi, nós perguntamos para ele, como que é para você? O que você sente? Ele apenas tinha noção que era algo doce, mas não tinha capacidade de distinguir o sabor. Ele não sentia cheiro. Perdeu o olfato, amados. Podia chegar uma pessoa exalando o mais terrível odor, um mau cheiro, e ele não tinha problema. Poderia até ser alguém fazendo exumação, né? Não tinha problema com isso. Mas Deus, pessoa normal, colocou sabores diferentes nos alimentos e nos deu a capacidade de distingui-los. Mas, olha a contradição agora, meu amado, a palavra é mais saborosa e nutritiva do que o alimento mais excelente. O verso 10 diz, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A palavra é mais saborosa, é mais nutritiva do que o alimento mais excelente. A palavra, meu amado, a Bíblia diz que ela é mais necessária que o pão. Jesus, ele mesmo quem disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se temos fome de pão todos os dias, mais fome deveríamos ter ainda do pão do céu. Jesus, quando realizou a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, no outro encontro com a multidão, ele levou essa multidão, levou-os a entender a respeito de um pão mais importante do que o pão físico, o pão do céu. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Referente a essa declaração bíblica, eu quero destacar e enfatizar para você a seguinte observação de alguém. Nessa observação de alguém, nós vamos colocar de um lado o ouro e de outro lado o mel.
Diz o seguinte: aos mais velhos interessa o lucro, aos jovens o prazer. Aos mais velhos, está reservado o ouro. Sim, o ouro depurado em grande quantidade. E a estes, os jovens, o mel. Sim, o mel puro que escorre dos favos. Os prazeres resultantes de uma compreensão correta dos testemunhos divinos. Os prazeres resultantes de uma compreensão correta dos testemunhos divinos são da mais preciosa ordem. As alegrias terrenas são totalmente desprezíveis, se comparada a eles. Os prazeres resultantes de uma compreensão correta dos testemunhos divinos. Os deleites mais doces. Sim, o mais doce de todos é a parte que tem, daquela pessoa que tem a verdade de Deus por herança. São mais desejáveis. A palavra de Deus tem um valor melhor do que o ouro, um valor melhor do que o alimento. Essa nossa apreciação pela palavra deve ser maior do que a nossa apreciação por riqueza do ouro ou pela necessidade do alimento físico, e ressaltando mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Na semana que vem, eu vou trazer uma mensagem paralela, porque a semana que vem nós estaremos chegando no segundo domingo de agosto, quando comemoramos o Dia dos Pais. E na semana posterior à semana que vem, eu então vou pregar no Salmo 19 sobre o poder da palavra de Deus. Aí nós estaremos indo para os versos 11, 12, 13 e 14. Vários degraus na nossa trajetória nós já percorremos, mas resta alguns degraus ainda. Eu quero crer que através desse nosso contato, das pregações, dos ensinos, no Salmo 19, eu e você possamos unirmos as expressões do salmista, no Salmo 119, verso 72, melhor é para mim a lei da tua boca é a palavra de Deus, do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. E no Salmo 119, 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Deus abençoe a cada um nesta noite, derramando as suas benevolências, as suas mãos de bondade se estendendo sobre nós, e que possamos meditar, ponderar, refletir no que ouvimos e compartilhar com outros aquilo que Deus tem falado conosco. Eu vou orar nesse momento, orar dando graças a Deus pela sua palavra, por você que nos acompanhou nessa noite. Vamos orar dando graças a Deus pela palavra de Deus, por você que é alguém que tem contato com a palavra. A Bíblia
é o livro dos livros na sua biblioteca. Oremos. Nosso Deus e Pai celestial, eu agradeço por essa palavra do Senhor que tem despertado meu coração, na qual eu tenho meditado, eu tenho refletido. Eu preciso diariamente considerar na minha vida, no meu viver, que a tua palavra tem um valor melhor do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Que ela venha ser mais desejável na minha vida do que o ouro, do que muito ouro depurado, ou seja, aquilo que tem como observação de valor algo elevado. Que a tua palavra seja para mim melhor do que o ouro e mais doce do que o mel. Ó Deus, eu não tenho noção exata de quantas pessoas estão sendo conduzidas pelo Senhor para receberem a pregação da palavra do Senhor. Eu tenho atentado para a minha missão, que é pregar, ensinar. E eu desejo ser um instrumento nas mãos do Senhor. Obrigado por este veículo de comunicação que estamos usando, com todos os recursos que o Senhor tem nos capacitado. Ó Deus, ainda estamos num período crítico dessa epidemia, que como pandemia assola o mundo todo. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Não sabemos ao certo quando este mal irá cessar, mas entendemos que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. E há um refúgio do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que a nossa confiança no Senhor seja real. Ó Deus bendito. Também oro, Pai, se há entre nós alguém cujo coração Cristo não habita pela fé como seu único e todo suficiente Salvador. Que tal pessoa seja tocada pelo Senhor a reconhecer que vida eterna somente através do sacrifício do Salvador, o Senhor Jesus. Ele é o único e todo suficiente Salvador. Ele derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é no nome do Salvador, o Senhor Jesus, que eu oro nesse momento, com o coração agradecido ao Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Graças a Deus. Cada oportunidade que temos, e usamos essa oportunidade. Quando chega nesse horário, meu coração alegra. Missão cumprida. Nos preparamos para essa missão. E o Senhor Deus tem nos capacitado. A nossa capacidade vem dele, diz o apóstolo Paulo. Nem temos condição de pensar como deveríamos, né? Tenham todos uma ótima semana e um novo encontro, querendo Deus, no próximo domingo. Lembre-se, as mensagens do Salmo 19 estão no Facebook, mas o melhor acesso é no nosso canal no YouTube. Tanto quanto o Facebook, é o mesmo nome, João Francisco Teodoro Filho. E você pode, então, acompanhar, rever, enfim, as mensagens. Até o próximo domingo, querendo Deus.